Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um trecho deste livro aqui, As Religiões que o Mundo Conheceu, como egípcios, gregos, celtas, astecas e outros povos cultuavam seus deuses. É um livro de inúmeros autores e é um apanhado bem interessante e acessível, numa linguagem bem fácil de compreensão, para quem quer ter um primeiro contato com algumas culturas específicas da antiguidade. Então, esse livro, só para dar uma amostra, no sumário você tem egípcios, sumérios, gregos, romanos, gnósticos, arianistas, persas, celtas, vikings, albigenses, maias, astecas, índios, iconografia e sobre os autores. E eu quero ler um trecho dentro da cultura dos sumérios, um pouquinho da religiosidade suméria, como se dava. Então, vamos para a leitura. Deuses que são como padrinhos. Em nossa tradição, encontramos a figura do padrinho. Geralmente, ele é alguém muito próximo a nós e sua função mais importante é de nos proteger. Imagine agora que as divindades sumérias também se apresentavam como padrinhos, entre aspas. Mas com uma diferença: os deuses eram protetores, padrinhos de cidades. Nesse sentido, as pessoas que habitavam aquele lugar também estavam sob sua proteção, como se fossem um santo padroeiro. É possível afirmar que são vários os poderes divinos que governavam tanto sobre a Mesopotâmia quanto sobre as mentes e os corações de seu povo. Esses deuses eram imanentes à natureza e tão numerosos quanto suas partes: o céu, a terra fértil, as águas que regam o solo, a lua, o sol, as estrelas e também o poder gerador que socorria as criaturas da natureza, incluindo a humanidade. Cada cidade tinha seu próprio deus protetor, a quem era dedicado o templo principal. Alguns dos deuses só tinham importância local. Outras divindades exerciam um domínio mais amplo, que muitas vezes era consequência do poder adquirido pelas suas cidades de origem. Por exemplo, Marduk e Assur chegaram a ser muito importantes devido à prosperidade crescente da Babilônia e da Assíria. Em geral, havia uma grande tolerância religiosa e os deuses de uma região assimilavam os de outra. As orações dos príncipes das cidades eram, antes de qualquer coisa, dirigidas aos deuses tutelares da família, e as divindades subordinadas funcionavam nesse papel para muitas pessoas. De acordo com a teologia oficial, essas pequenas divindades permaneciam a serviço dos deuses das cidades, de forma bastante concreta, como poderes primários de bem-estar e necessariamente como advogados diante dos grandes deuses. Representações desse período mostram como o fiel é conduzido diante dos grandes deuses pela deidade tutelar, revelando que a divindade não pode sozinha atender plenamente a todos os desejos do solicitante. Sacerdotes e sacerdotisas. A administração de um templo estava nas mãos do sacerdote. Em seu início, o governador secular de uma cidade mesopotâmica servia também como seu chefe religioso. Os trabalhos diários de um homem naquela época eram pensados a partir de um inextricável entrelaçamento com o desejo dos poderes dos céus e da terra, que governavam a existência humana e aos quais os homens eram requeridos a servir. Depois separou-se o exercício das atividades sagradas e seculares, levando à ascensão de sacerdotes profissionais que administravam o dia a dia dos templos e a adoração dos deuses. O caminho para se tornar um sacerdote não era para todos. Duas eram as condições essenciais para um ou uma jovem se qualificar ao trabalho: proceder de uma boa família e não ter qualquer tipo de defeito físico. O treinamento incluía aulas de alfabetização, frequentemente na escola do templo, e um longo período de aprendizagem. Alunos do gênero masculino poderiam seguir uma carreira servindo a um deus, ao passo que as alunas serviriam a deusas. No entanto, há um exemplo no qual uma alta sacerdotisa governou o templo de uma divindade masculina, isto é, o deus da lua, chamado Nana. Esse trecho mostra um pouquinho a forma como os autores deste livro tratam as relações entre pessoas e sua espiritualidade nas diferentes religiosidades.
desses povos. Então é muito interessante que a gente conheça a estrutura e o funcionamento dessas religiosidades, dessas formas religiosas dos povos. Por quê? Porque nós muitas vezes interpretamos a nossa forma do sagrado, de ver o sagrado, de interagir com o transcendente, como única e exclusiva forma ou que nasceu daquela maneira. Porém, a história tem nos mostrado, as análises da historiografia, da arqueologia, da história, né? Tem nos mostrado que as culturas elas vão sendo transformadas com o passar do tempo e assimiladas em outras. E as formas religiosas também. Então, muitas vezes, a forma como cremos, como entendemos o transcendente, interagimos com ele, é resultado de uma transformação de outras formas religiosas. E isso nos ajuda, inclusive, a trabalharmos com o divergente, aprendemos a trabalhar o porquê das construções, o porquê do que cremos, o que cremos, e entendemos o mundo como entendemos. E assim dialogar de uma forma mais diplomática, né? mais amena com as pessoas, sem entendermos que somos donos da verdade. Porque muitas vezes achamos que aquilo que entendemos como revelação divina é única e exclusivamente singular, que não acontece em outras perspectivas religiosas, em outros contextos religiosos, quando não é verdade, né? Então a gente precisa conhecer e entender outras culturas e saber que não somos únicos nesse mundo, nesse universo. Fica aqui a dica da super leitura da semana. Recomendo muito, esse livro é muito fácil de encontrar. Eu vou deixar aqui na descrição os dados da leitura e também como você pode me encontrar nas demais redes sociais e também apoiar para que mais leituras cheguem ao acesso de outras pessoas. Muito obrigada por ouvir até aqui. Se você curtiu, por favor, deixe seu like, compartilhe, comente e vamos espalhar leituras por onde vamos. Abraço para vocês e até a próxima.